Os limites da temperatura corporal compatíveis com a vida são 35 e 41 graus Celsius. Abaixo ou acima desses limites, o corpo humano perde suas principais funções vitais e, se não for socorrido a tempo, a morte é certa. Portanto, cuide-se e não morra antes de ouvir este episódio, porque está começando o seu, o meu, o nosso, o vosso 3 de 12 podcast. Um podcast com nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. E hoje, na verdade, roda a vinheta! E hoje, pessoal, tenho aqui comigo um convidado muito especial, foi um professor meu na faculdade, se tornou um grande amigo também, a gente conversa bastante aí depois da minha formação, é alguém que eu tenho sempre acompanhado o trabalho e gosto muito de conversar sobre treinamento esportivo, é uma referência para mim nessa área, que é o professor Cristiano Lino. Seja bem-vindo, professor. Opa, beleza? Obrigado. Tudo certo. Obrigado primeiramente aí pelo convite, prazer estar aqui. Muito bom reencontrá-lo agora numa outra condição, né? Exatamente. Eu que agradeço o seu aceite e com certeza hoje o episódio vai ser muito legal. A gente vai falar sobre termorregulação no esporte e isso é uma dúvida e é um campo muito amplo que a gente tem muita coisa legal para falar. Vocês vão gostar muito do episódio. E antes da gente começar a falar, tem um recado para vocês, que é o seguinte: você é atleta? Independente da sua resposta, eu quero te falar que o Centro de Performance Humana Thalisson Fagundes, sim, o meu centro de treinamento, nós consideramos você um atleta, independente se você compete em uma modalidade esportiva ou se você trabalha com programação o dia inteiro em frente do computador. Lá no CPH, nós temos uma equipe especializada em transformar você em um atleta das suas atividades diárias, desenvolvendo suas capacidades físicas para performar melhor no esporte ou para ter uma qualidade de vida muito melhor no seu dia a dia. Você está convidado a comparecer na nossa unidade aqui em Uberlândia, fazer uma aula experimental das nossas aulas coletivas ou das nossas aulas de personal training. E basta você abrir a sua câmera e apontar para o QR Code que está aparecendo nesse vídeo ou entrar em contato pelo telefone na descrição desse vídeo também e falar com a nossa central de atendimento e agendamento. Se você falar que você está assistindo, que assistiu no podcast 3 de 12, você vai ter um descontinho especial, beleza? E continuando agora, vamos falar sobre a termorregulação. Antes eu quero só fazer a introdução do currículo do professor Cristiano Lino. Ele é um grande veterano meu, ele formou em Educação Física aqui na UF. Qual foi a sua turma, professor? 50ª. 50ª turma. Só considerando que ano que vem entra a 100ª turma. 100ª turma, caramba. A sua foi qual? A minha foi a 75. 75. 75. Entrei 25 turmas antes da sua. Exatamente. Antigo. 100 turmas, muito bom. Tem que dar parabéns para a Faculdade de Educação Física, que vem formando bastante pessoas qualificadas também. E eu sou suspeito para falar, porque eu amo a UFO, eu amo a Faculdade de Educação Física e agradeço a todas as pessoas, inclusive a você, pelos ensinamentos que vocês me proporcionaram lá e que me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Inclusive o Cristiano foi meu orientador no TCC também, a gente fez sobre monitoramento da carga de treino, né? Exato. Muito bacana. E o professor Cristiano, além de ser graduado em Educação Física na UFO, ele fez o mestrado dele em treinamento esportivo na UFMG, o doutorado em Ciências do Esporte na UFMG também, e agora está no pós-doc, que está em andamento lá na UFMG. Qual que está sendo a sua linha de pesquisa lá, professor? Cara, estou trabalhando no departamento de Fisiologia, mas mais especificamente com o futebol feminino. Ah, bacana. O UFMG tem uma parceria com a CBF e nós estamos trabalhando lá junto com o pessoal da Fisiologia da seleção. Aí estou lá. Muito bom. E o professor, além disso, dá aula no ensino superior aí há 17 anos e tem uma vasta experiência com avaliação e treinamento de diversas modalidades como vôlei, basquete, handebol, futsal, futebol, beach tênis, ciclismo e corrida. E nesses esportes, obviamente, a termorregulação é muito importante, né, professor? Ainda mais esse ano que a gente está sob efeito do El Niño e as temperaturas aumentaram drasticamente e está sendo bem complicado de manter, né, níveis de hidratação e performance quando está muito quente, né? Muito. Estamos enfrentando aí, há umas 2 semanas atrás, né? Pegamos umas ondas de calores aí bem forte, né? E isso pode levar aí a perda do desempenho em primeiro momento e questão de saúde, né? Que a gente vai
discutir bastante aqui hoje. Mas Exatamente. tem que ter cuidado. E a termorregulação, ela interfere muito nisso. E a primeira pergunta, obviamente, para que todos conheçam sobre esse assunto, é o que é a termorregulação? Bom, então, termorregulação ela é uma área de estudo que estuda os mecanismos responsáveis pela manutenção da temperatura corporal dentro de valores compatíveis com a vida humana. Então, em linhas gerais, é isso. Ou seja, quais são esses mecanismos que fazem com que a nossa temperatura fique dentro desses valores que você colocou lá na introdução, né? A média, que a gente mede em torno de 37. Então, nós temos uma termorregulação, nós seres humanos, mamíferos, e a nossa temperatura é regulada por esses mecanismos, né? Principalmente para o calor, a sudorese, e para o frio, a produção de hormônios, calafrios e algumas alterações comportamentais. Então, basicamente, seria esses mecanismos envolvidos aí, que seria a termorregulação. Certo. E como ela ocorre de acordo com a temperatura? O que acontece quando está mais frio ou quando está mais quente? Quais são os mecanismos de proteção e de regulação que o corpo tem para as duas temperaturas? Bom, então, vamos começar assim, ó. Basicamente, a gente tem sensores na pele que vão detectar essa temperatura, fria ou quente. Então, primeiro o sinal que o nosso corpo recebe é através desses receptores da pele, chamado termorreceptores cutâneos. Esses receptores, eles enviam sinal para o nosso sistema nervoso central e rapidamente a gente sabe que está quente ou que está frio. Como se você fosse imaginar, você abre uma porta da geladeira, rapidamente você sabe que está frio. Por quê? Porque esses sensores que estão localizados em toda a nossa pele já enviaram um sinal para o nosso sistema nervoso central, principalmente uma área importante que é chamada de hipotálamo, e rapidamente a gente já sabe que está frio e o contrário também é verdadeiro, né? A partir daí, a gente vai ter uma série de outros eventos. Se você for para um ambiente quente, vamos falar do calor primeiro, se o ambiente estiver quente, primeira coisa, tem vasodilatação na pele. Então, o fluxo de sangue que estava distribuído de forma homogênea pelo nosso corpo, ele vai em grande parte para a periferia, que a gente chama, para a parte mais externa. Para quê? Para produzir suor através das glândulas sudoríparas e trocar calor com o ambiente. Então, a sudorese ela é um mecanismo que ela tira calor do corpo e leva esse calor para fora do corpo. Como? Através do suor. Então, quando a gente produz uma gota de suor na pele e esse suor evapora, a gente está trocando calor do corpo com o ambiente. Então, mas para que isso aconteça, a gente tem que vasodilatar a periferia, leva o sangue para a pele e daí a produção de suor e evaporação desse suor. Esse é o principal mecanismo termorregulatório para o calor. Para o frio, já é o contrário. Ao invés de acontecer a vasodilatação na pele, acontece a vasoconstrição. Porque no frio, o intuito não é perder calor, é manter calor. Então, você está num ambiente que está muito gelado, está na neve, então seu corpo está com 37, o ambiente externo está menos 5, então você ficar sem termorregulação, você vai perder calor para o ambiente. Então, a primeira coisa, reação que o nosso corpo faz, tira o sangue da periferia e deixa o sangue concentrado na parte interna do nosso corpo, né? Além disso, aumenta a produção de hormônios, principalmente da tireoide, T3, T4, que são hormônios que aumentam a taxa metabólica. Aquelas reações que a gente tem de calafrios são tremores. Esses tremores aumentam a produção interna de calor, que também faz com que a termorregulação seja efetiva para o frio. Basicamente seria isso, para o calor e para o frio. Certo. E depende também do tipo de... Até a umidade interfere nisso, né, Cristiano? Porque a gente pode estar num ambiente quente, em que o corpo faz essa troca de calor, mas uma coisa é num ambiente quente e úmido, uma coisa é num ambiente quente e seco, né? Exato. Essa pergunta é importante a gente poder explicar a questão do suor. O suor, ele é um mecanismo importante. O mais importante que a gente tem dos mecanismos termorregulatórios, dos processos físicos de troca de calor. Entretanto, o suor só é eficiente se ele for evaporado. E a evaporação do suor depende de um gradiente entre o suor, que vai ser evaporado, e a umidade relativa do ar. Então, se você está num ambiente muito carregado de vapor de água,
o suor que está na pele, ele não consegue evaporar com eficiência, porque aquele ar já está carregado de vapor de água. Então, aquela tendência da pessoa que sua e o suor escorre pela pele ou fica retido na roupa, né? Quando isso acontece, a sudorese não é efetiva. Então, aquele mecanismo que ele é importante para fazer com que mantenhamos a nossa temperatura dentro dos limites, ele passa a não ser eficiente. E aí entra um segundo problema. Porque ele não é eficiente, aí a temperatura continua subindo. Se ela continua subindo, o estímulo para suar continua acontecendo e você vai continuar perdendo água. Aí entra o processo de desidratação. Né? Então, até é importante a gente comentar isso aqui. Por exemplo, atividade de academia. Você falou lá do centro de treinamento. Acontece muitas vezes isso. Um ambiente que não é climatizado, não é ventilado, muitas pessoas se exercitando ao mesmo tempo, todas essas pessoas começam a suar, o ar começa a criar uma umidade, um microclima ali dentro daquele espaço, e as pessoas começam a escorrer o suor. De vez em quando você encontra um lá do lado correndo lá, espirrando suor, molhando todo mundo ali. Mas isso é um indicativo de que a sudorese não está sendo efetiva. E até só mais uma questão importante aqui, que é assim, fazendo um paralelo com aquelas pessoas que acreditam que perder líquido, ela está emagrecendo. Aí ela vai lá, coloca um monte de roupa e sai para correr no sol, meio-dia, 38 graus. Né? Então, assim, eu brinco que não é tentativa de emagrecimento, é tentativa de suicídio. Porque é lógico que ela vai perder peso. Sim. Mas ela está perdendo água. Porque o corpo está ali tentando regular a temperatura, mas está cheio de roupa, o suor não fica efetivo, está quente a temperatura. Então, o processo vai se retroalimentando ali e fazendo com que... ela terminou, perdi 2 quilos. Claro que você perdeu 2 quilos, é óbvio. 2 quilos de água. Eu faço até um link dessa parte com o episódio 3 que eu fiz aqui com o Túlio Corrá, que é preparador físico de atletas do MMA. E eles têm muito disso, né? De entrar sauna, ambiente totalmente úmido, que acontece o que você acabou de falar, né? E aquela banheira de água quente, borbulhando. E ele estava comentando comigo aqui no episódio que eles não passam nenhuma toalha no braço, nas pernas. Eles passam um cartão para manter os poros abertos e continuar tendo essa sudorese. Mas aí, até que ponto você acha que isso é efetivo, uma toalha ou cartão? Ou se isso às vezes pode ser um placebo do próprio lutador? Você já teve alguma experiência com isso? Cara, cartão não conheço. Eu desconheço a técnica, mas vamos pensar aqui comigo. Algo que todo mundo que ouvir já passou isso alguma vez na vida. Você praticou alguma atividade, um esporte, que aumentou muito a temperatura, você saiu ali suado, cansado, vermelho. Aí você vai tomar um banho gelado, fica lá 5 minutos naquela água gelada, tem aquela sensação boa. Aí você termina o banho, troca de roupa, tá suando. Passa 5 minutos, o que acontece? Começa a suar. Começa a suar de novo. Por quê? 5 minutos não foi o tempo suficiente para te resfriar completamente. Então, sua temperatura talvez tinha subido ali de 37 para 38,5. Aí você tomou banho, diminuiu para 38,2. Então, a termorregulação continua atuando. Você resfria ali na hora, porque diminui a temperatura da pele, cria uma sensação favorável ali, né? Mas, se não diminuir a temperatura interna, o estímulo termorregulatório continua atuando e você vai ter que continuar suando. Né? Então, eu acredito que se ele faz uma técnica ali, mas logo depois ele vai suar de novo, né? Independente se fosse toalha, também aconteceria. Eu acredito que aconteceria a mesma coisa. Não tem... Eu acho que é pela experiência deles mesmo, e a gente sabe que quando se trata de atleta, o mental vale muito. Vale, e então, exatamente. Cada processo, cada mandinga do atleta ali vale para performance. Vale, né? vale. Se você tirar isso aí e for toalha, perde a luta. Acabou, exatamente. Pode acontecer. E já passando para a próxima pergunta, a gente já deu essa introdução com o esporte. A importância da termorregulação na atividade física. Como você vê que a termorregulação contribui para o monitoramento, né? E para os benefícios de uma equipe ou de um atleta individual? Olha, eu penso assim, ó, eu tive a oportunidade de estudar fora de Uberlândia, né? Fiz minha pós-graduação
as minhas pós-graduações na UFMG. E o UFMG tem um centro de termorregulação muito bem reconhecido no Brasil. Assim que eu retornei para Uberlândia como professor, eu sempre tentei implantar. Tanto é que hoje existe uma disciplina na UF que chama termorregulação. Né? Uma disciplina que, obviamente, partiu de mim, porque eu convencia o grupo de professores que a gente deveria inserir isso no currículo. Para quê? Para que mais alunos possam saber, que mais alunos possam transmitir essas informações para as pessoas, para os atletas, para os praticantes de atividade física em geral. Quando você faz uma pergunta da importância, eu acho que é de fundamental importância porque morre. E as pessoas negligenciam isso. Eu vejo diariamente, só que assim, só fazendo um paralelo, morre de vez em quando. E as pessoas acreditam, contam demais com a sorte. Então, quantas vezes eu vejo prática de futebol, que é uma modalidade que você já praticou, mas que você, às vezes, corre 10 quilômetros num jogo, 11 quilômetros durante um jogo. E que hora que acontece, muitas vezes, jogos amadores? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Em Uberlândia, com a temperatura 35 graus. E, às vezes, aquela pessoa que está ali jogando nem é um atleta. Ele é um atleta de final de semana. Só joga no final de semana, às vezes. Só joga no final de semana. Talvez ele tenha um problema cardíaco que ele desconheça. Aí ele vai, um dia anterior, não teve os cuidados necessários com a hidratação, foi numa festa, bebeu além, desidratado, começa o jogo com menos água corporal do que ele deveria ter, porque não pensou nisso, porque ele é amador, ele não tem o conhecimento. Iniciou o jogo, colapsa. Uma hora ou outra acontece. A gente vê nas maratonas, direto isso acontece. Não é uma coisa que acontece uma vez por ano, tem uma frequência grande. E acontece até com o profissional. Acontece até com os profissionais. Imagina com quem não tem a preparação. Exatamente, que são mais bem condicionados, que têm um controle médico mais perto. Né? Então, eu acho que... Claro que eu sou totalmente favorável à prática de atividade física, competição, tudo. Mas, assim, se as pessoas tivessem a mínima ideia dos perigos que a gente tem num ambiente quente... Fala do quente porque a gente mora aqui, né? Vamos falar mais... O frio também é problemático, mas o calor é mais problemático. Se as pessoas tivessem uma noção, teriam mais cuidado. Muito mais cuidado. Né? Então, eu acho que é legal da gente estar até falando aqui para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível. Sim. Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas eu só tenho o horário do almoço para eu correr. Você passa às vezes na Rondon, você passa nos bairros, tem gente correndo meio-dia. Então, assim, tudo bem, mas que se façam os processos corretos. Essa pessoa está bem hidratada, ela tem um cuidado médico, o coração está beleza, está tudo ok, beleza, então tá. Agora, que não faça simplesmente, vou na sorte, não vai acontecer nada não, porque não acontece com ninguém. Não deveria ser dessa forma. Sim. Eu vejo aqui, mais um paralelo aqui, os torneios de beach tênis. No calor. Também sempre no quadra calor. Que o ambiente quente ali, branco, a areia absorve muito calor, o ambiente fica muito carregado. E aí os jogos acontecem ali, naquele ambiente, sem nenhum tipo de controle. Né? Tomara que nada aconteça. Sim. As pessoas, na verdade, têm muita sorte, né? De praticar atividade física em horários não tão propícios, né? Em relação à temperatura, sem levar em consideração essa parte da hidratação. Né? Fora que tem também essa parte de proteção ultravioleta, de proteção... utilizar o protetor solar na pele, muita gente não utiliza também, né? Eu estava até vendo algumas reportagens sobre até inclusive em relação à sudorese com o protetor, que tem alguns tipos de protetores solares que prejudicam a sudorese, a troca de calor, e que às vezes é melhor usar um manguito, é melhor usar algum tecido diferente para essa prática, né, em atividades no calor. Tem um estudo que eu já vi que conduziu com... Eles mediram taxa de sudorese mesmo, né? A proposta era essa. E não deu diferença. Assim, o protetor ele não inibiu a sudorese local. Mas assim, pode ser que tenham diferentes tipos e que algum possa inibir uma parte ali ou obstruir alguma coisa nesse sentido. E aí a vestimenta se torna
importante no processo, né? Sim. Um tecido que permita a absorção do suor, que permita a evaporação desse suor, né? Isso aí tudo é fundamental. E quando a gente fala de termorregulação no esporte, como são as maneiras da gente conseguir monitorar isso no atleta? Então, o melhor método que a gente tem, o mais real, seria a medida da temperatura interna. Só que ela não é prática, né? Então, os métodos que a gente ainda tem disponíveis, eles não são métodos práticos para a prática, vamos dizer assim. Sim. Né? Aí, o que a gente pode ter? Temperatura da pele, que hoje já é mais acessível, com essas câmeras termográficas, já tem câmeras com custo bem mais baixo. Tem até aplicativo para celular agora. Não sei se você já utilizou, não sei se eles são validados e tudo mais, mas eu sei que já vi propaganda sobre esses aplicativos. Já tem. Pensar assim, talvez não tenha validade necessária para uma pesquisa, mas sirva para a prática. Né? Para aquele olhar prático ali e fazer Então, assim, seria a temperatura da pele e o controle de hidratação. Né? Eu acho que é um controle importante de ser feito. E a hidratação, a temperatura da pele quase ninguém consegue fazer. Você teria que ter um equipamento próprio. Mas a hidratação, ela é relativamente simples das pessoas se controlarem. É o autoconhecimento. Né? É o que eu falo da informação sair da universidade e chegar onde precisa chegar, lá na ponta. Né? Mas a pessoa que sabe que a urina, estando amarela escura, ela está desidratada ou hipoidratada, que seria o nome mais correto para a gente poder falar, e que se a urina estiver transparente, ela está em uma condição boa de hidratação, ou euhidratada, que é o termo correto, isso já seria um bom caminho. Então, a pessoa pensa assim, eu vou treinar hoje à noite ou amanhã de manhã. Se ela for ao banheiro e verificar que a urina dela está amarela, ela já sabe que ela precisa hidratar. Então, às vezes, já é um controle termorregulatório, porque sabendo que o suor é a via mais efetiva de troca de calor e eu estando desidratado, já vou começar ruim. Sim. Né? E outro detalhe que eu acho que é importante, essa questão da coloração da urina. Se a sua urina está amarela lá dentro daquela aguinha, lá dentro do vaso sanitário, é porque ela está muito amarela. Porque pensa que ali já tinha uma água... Já diluiu um pouco, Diluiu relativamente bastante. Sim. Aquele volume ali, ele é significativo. Sim. Talvez é mais do que o tanto de urina que sai. Né? Então, ela já diluiu. Então, se você faz lá e você fala, tá bem amarela, hein? É porque tá muito amarela mesmo. Extremamente desidratado. Tá bem desidratado. Então, assim, existem escalas. Se a pessoa procurar aí, ou se quiser compartilhar lá junto, tem essas escalas na internet. Procurar lá, escala de coloração de urina. Aí tem uns rankings, uns 4, 5 cores diferentes, que elas dão uma ideia do quanto desidratado você pode estar. Né? Eu acho que é um caminho. Sim. Controle de urina, a hidratação, a perda de peso. A perda de peso. Também, né? Bem legal, bem lembrado também. Perda de peso, a gente trabalha com a seguinte questão. Para performance, o ideal seria não perder mais de 2% do seu peso corporal. Então, esse seria um corte. Literatura fala entre 2 e 3. Mas vamos pensar assim, para a gente ser mais pragmático, trabalhar com 2. Então, vamos imaginar, uma pessoa pesa 70, ela deveria manter seu peso até 68,600. Porque 68,600, ela perdeu 1,4 kg, que seria 2% de 70. Até essa faixa de variação, ela está dentro de uma condição onde provavelmente ela não vai perder desempenho por estar desidratada. Perdas acima de 2% a 3%, de acordo com autores diferentes, eu trabalho com 2%, porque eu prefiro ser mais conservador. Perdas acima de 2%, elas já provavelmente farão com que haja prejuízo no desempenho. Aí é desempenho de força, se a tarefa for de força, é desempenho aeróbico, é desempenho cognitivo, numa tarefa que você precise manter atenção, tomada de decisão. Então, o ideal seria não perder além de 2%. Isso porque ela está hidratando já durante a prática, né? Então, mesmo assim, ela está repondo um pouco. E se a gente vê que ela perdeu um tanto bom de peso, ainda 2%, 3%, já é algo a ser considerado, né?
Pensa aí pra você ver, no futebol, tem exemplos de atletas que eles têm uma taxa de sudorese de 2 litros por hora. Então a partida dura quase 2 horas. Então ele perde quase 4 litros. Sim. Se é um atleta de 70 quilos, 4 quilos vai dar 4%, mais de 4%. Mais de 4%. 4 vezes 7, 28. Mais de, É. né, mais de 5% de perda de peso. Se ele não repusesse. Sim. Se ele não repusesse. Só que como ele repõe, essa perda vai diminuir. Mas aí entra outro ponto importante da discussão, que é o seguinte: o atleta sua 2 litros por hora. Imagina essa questão. Ele tem uma taxa de sudorese de 2 litros por hora. Se ele quiser repor os 2 litros para sair no 0 a 0, não tem jeito, porque o estômago não esvazia mais de 1 litro por hora. Sim. Aproximadamente, tá? Lógico que tem diferentes proporções, mas em média 1 litro por hora. Então, se ele sua 2 e repõe 1, ele já tem um déficit de 1 a cada hora de exercício. Né? E 1% para um atleta de 70 quilos já é mais de 1 litro. Para um atleta de 70 quilos é mais de 1% a cada hora de exercício. Agora imagina que ele pode ser um atleta que vai fazer uma prova de 8 horas. Eu ia lembrar agora do episódio com o Guilherme também, que a gente estava falando sobre o ultramaratonista, né? O ultramaratonista, exatamente. E aí ele não pode carregar água, na maioria das vezes, porque ele não pode carregar esse tanto de volume de água, porque senão vai sair 5, 8 quilos mais pesado. Então ele tem que esperar o posto de hidratação. Às vezes, dependendo da prova, os postos não são tão próximos, né? Então, a variação do peso corporal é um dado interessante. Tem algumas estratégias também com relação à hidratação, como cápsula de sal, aquele gelzinho também que o pessoal utiliza também para continuar tendo um aporte de energia, de carboidrato a mais para continuar o exercício, né? A atividade. E os famosos eletrólitos, né? Os Gatorade, Powerade e tudo mais. Tem alguma diferença entre essas estratégias? Por exemplo, os Gatorades, Powerades, que são praticamente um soro fisiológico com um sabor, né? Exato. e cápsula de sal. Essas são boas estratégias para que a gente consiga manter as condições em longas durações. Exato. Porque a pergunta é a seguinte, onde eu quero chegar. Tem muita gente que acha que jogo meia hora, 40 minutos de algum esporte e já sai querendo pegar um desses... Bebida esportiva. Dessas bebidas esportivas e falando, não, preciso repor e tudo mais. E às vezes muito disso é placebo com relação com essas coisas, né? A minha dúvida era, tem uma quantidade de tempo que você acha que a partir dali realmente é necessário ter uma reposição hidroeletrolítica, né? Desse tipo de bebida? Ou realmente precisa ser analisado o quanto que a pessoa perdeu de peso ou como foi a... Você fala durante ou após o término? Após o término, Então, a reposição de carboidrato é importante que ela seja feita próximo ao término da tarefa, né? Sabe-se que a gente consegue armazenar mais em forma de glicogênio nas primeiras 2, 3 horas após o término do exercício, né? Então, isso é uma questão. O ponto importante que você comentou aí é o seguinte: a tarefa, o exercício que o sujeito fez demorou meia hora. Será que em meia hora você perde água e eletrólise e glicose o suficiente para você precisar repor com tanta emergência? Provavelmente não. Em meia hora, eu não acredito. Agora nós estamos falando de um atleta que sai para pedalar 100 km, vai fazer um pedal de 3 horas, vai correr longas distâncias. Esse precisa repor, né? Tanto durante, dependendo da duração do treinamento ou da prova dele, e principalmente no depois, né? Que é a reposição daquilo que foi. E aí já tem umas contazinhas que se faz, não precisa fazer um cálculo específico, individualizado para cada um, né? Repor mais ou menos ali 1 grama de carboidrato por quilo de peso por hora, né? Então o sujeito pesa 70, vai ser mais ou menos uns 70 gramas de carboidrato por hora de exercício. Isso nas tarefas que duram além de 2 horas, mais ou menos, né? Provas mais curtas a gente não tem que preocupar. Então, o sujeito vai lá,
fazer 1 hora de musculação, um exercício que a densidade é muito baixa, você mais descansa do que faz força, a perda hídrica e de eletrólito é muito baixa. Não tem que ter essa preocupação. Certo. E quando a gente está falando de esportes agora, até sobre os limites do corpo humano no esporte, como a gente falou da ultramaratona, a gente sabe que esses esportes eles acontecem, às vezes, em climas extremos e diferentes um do outro. Então, eu posso... sei lá, a gente tem a maratona no Saara e a gente tem maratona que acontece em regiões mais tropicais, em Ironman, né? Que tem um clima mais úmido e você tem um clima mais seco. Quais são os limites que o corpo conseguiria aguentar nesses diferentes climas? Eu falo assim, limite com relação à hidratação e limites com relação à temperatura. E com o que o atleta tem que se preocupar em relação a isso? Tá, mas vamos lá. Você quer fazer um paralelo entre a prova realizada num clima tropical e uma prova no Saara? Isso. Não, primeiro que eu acredito que, se fosse possível, ele chegaria alguns dias antes para se aclimatar. Eu acho que esse é um procedimento interessante, se for possível. Eu tô falando, às vezes o atleta é amador, não tem condições e chega 1 dia antes, 2 dias antes para poder fazer a prova. Mesmo em lugares que não sejam tão distantes assim, né, de Saara, mas em climas mais hostis, né? Nem sempre é possível, mas se for, pelo menos 5 dias antes. Se não for, cria estratégia. Por exemplo, teve uma vez que a gente deu uma consultoria para uma atleta que ela ia fazer uma prova nos Estados Unidos com temperaturas que ia chegar próximo de 50 graus. Só que ela morava em Uberlândia e a gente colocou ela para fazer exercício na sauna do praia. Então a sauna chega próximo de 65, 68 graus. Então ela não ia fazer horas de exercício ali dentro, mas a gente tentou expô-la a esse ambiente durante alguns dias consecutivos. O que a fisiologia diz para nós é o seguinte: 5 a 7 dias de exposição contínua em exercício, você começa a ter benefícios que vão te ajudar nas provas em outro ambiente quente. Mais ou menos como funciona da aclimatação de altitude também. Mais ou menos a mesma coisa. Então aí nós vamos ter diminuição da temperatura interna basal. Então, ao invés de sua temperatura ser 37, ela já sai com 36,5, que já é uma vantagem. Você já está mais distante daquele limite que você colocou. Sim. Você começa um pouquinho menor. Você aumenta o volume plasmático, então você retém mais água no corpo. Diminui o limiar de sudorese, começa a suar mais rápido. Se você começa a suar mais rápido, você não deixa a temperatura aumentar tanto. E por aí vai. Diminuição de frequência cardíaca basal. Uma série de adaptações que o nosso corpo tem pela exposição. Então, se você não tem a condição de chegar no ambiente, tente criar as condições, né? Eu acho que esse é um ponto importante aí. E qual que é a outra questão que você queria que eu abordasse? E do clima mais hostil, quando a gente sai dessa parte úmida, se você vai para uma parte mais seca, né? Você falou do exemplo que vocês deram na sauna. Há um jeito de treinar também para um clima mais hostil dessa maneira? Pro seco é mais difícil. O seco, o problema do seco é trato respiratório. Né? Que, assim, a termorregulação ela é favorecida no seco, por conta do que eu já expliquei anteriormente. Mas respirar um ar seco também durante horas de exercício, com a frequência respiratória alta, é ruim para as vias aéreas, né? Então, isso causa mais esse desconforto na pessoa, às vezes, de interrupção realmente do exercício, por conta desse desconforto do trato respiratório de respirar esse ar seco durante horas. Então, teria que ser uma questão mais de chegar mais perto mesmo da prova lá e tentar se adaptar. Né? E o corpo, quando a gente vai iniciar um exercício, a gente até conversou que isso até às vezes vira até um outro episódio, né? Mas toda vez que a gente vai iniciar um exercício, é de prática, um protocolo nosso, aquecer, né? Preparar o corpo para iniciar uma atividade.
E a gente sabe que o aquecimento ele é diferente para diferentes tipos de atividade. E aí a gente já começa a abrir um leque enorme de aquecimento, atividade e o clima e como que a gente vai preparar o corpo para cada uma, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do aquecimento, que eu sei que vai demorar um pouco mais. Difícil, hein? Mas a gente começar a introduzir, porque vai ser um outro episódio também bem bacana sobre isso. Não, beleza. Essa é uma pergunta difícil, não pela complexidade da pergunta, mas pela extensão da resposta. Sim. Porque é difícil ser sucinto aqui, né? E é o que a gente fala às vezes que a gente conversa offline, mas o tanto que a internet ela simplifica as coisas, né? Então, uma postagem resolve a vida de todo mundo. Não é assim, né? Como você falou, aquecimento você depende do tipo de prova, da duração daquela prova. Então, tem uma prova de atletismo que, se for um arremesso de dardo, ele dura 1 segundo. E você tem uma maratona que dura 3 horas. Você tem tarefas, esportes coletivos, que às vezes você aquece, mas tem que voltar para o vestiário e depois você volta para começar o jogo. Então, você tem um tempo entre o aquecimento e o início. Então, são uma série de detalhes, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas, e outra, né? Dependendo da prova, a literatura já coloca que talvez nem seria interessante aquecer, seria interessante resfriar. Tem até um estudo nosso aí de 2021, que eu participei de um estudo, que resfriou a cabeça dos atletas antes de correrem 5 km. Então, eles usaram uma touca de resfriamento na cabeça e saíram para correr os 5 km. E os atletas, na condição de resfriados, melhoraram o desempenho em relação à condição que eles não estavam resfriados. Eles saíram do repouso com uma touca na cabeça? Saíram do repouso, aí tiraram e foram correr. Caramba. E melhoraram o desempenho em 5 km. O trabalho foi publicado numa revista boa, assim, uma revista muito boa de impacto na ciência do esporte, na Scandinavian Journal. É um trabalho bem legal, que ele mostra outra perspectiva. Tem um outro trabalho também, de 2020 ou 2019, se não me falha a memória aqui, que fizemos pré-resfriamento em banheira de água, não água gelada. Banheira de água fria, porque ninguém consegue ficar muito tempo na água gelada, não dá tempo às vezes de resfriar, mas a temperatura diminuía meio grau, aí eles saíam da banheira e iam pedalar. E o desempenho também era melhor. Então, assim, como eu falei, é difícil falar rápido aqui de um monte de coisa, mas assim, dependendo do que é feito, a gente ainda vai discutir assim, será que é melhor aquecer ou será que é melhor resfriar? Então, Sim. assim, fica... Eu deixo... Isso já muda totalmente o pensamento da preparação da atividade, né? Porque eu acho que se a gente for perguntar para 10 personal trainers aqui de fora ou 10 preparadores físicos, eu acho que 9 vão falar que vão fazer um aquecimento para aumentar a temperatura corporal e preparar a pessoa para uma atividade, né? Então, a coisa parece tão... É lógico assim, não estou querendo dizer que não tem benefício aquecimento. Não é isso, de forma alguma. Sim, é discutível, tá? Mas eu conduzi um trabalho uma vez na UF que foi muito legal, que foi assim, teve uma aluna que me procurou, ela trabalhava com um grupo de corrida e ela queria fazer um estudo com corredores. Aí, na época, eu estudava aquecimento, algo que eu gosto de estudar até hoje. E aí nós criamos a seguinte condição. Não, primeiro, antes da gente fazer o trabalho, a gente fez o seguinte. Eu falei para ela assim, conversa com vários treinadores e vários atletas e perguntam para eles o que eles fazem antes da prova. Vamos ver se existe um padrão. Aí ela perguntou, a primeira coisa, era totalmente variado. Tinha uns que falavam assim, o cara corre 5 km para próximo de 20. O cara aquecia 40 minutos antes. Então ele aquecia o dobro do tempo que ele ia gastar na prova. Tinha outros que falavam assim, eu faço um trote e intercalo trote com sprints. Outros, eu faço exercício tipo educativo, skipping, movimentos mais estacionários. Outro, eu praticamente não aqueço. Fico lá já perto ali, já e tal. Então, assim, era muito variado. Aí nós conduzimos um experimento que a gente fez o seguinte. 3 condições.
Os mesmos atletas faziam as mesmas condições correndo 5 quilômetros. Situação 1, sem nada de aquecimento, chegava, pau na máquina. Situação 2, trote. A gente pegou a velocidade aeróbica máxima, organizamos tudo direitinho, mas ele fazia um trote controlado. Situação 3, trote intercalado com sprint. Ele corria, pegamos uma pista lá de Educa de 200, ele trotava 50, dava um sprint de 30, trotava mais 50 e a gente foi fazendo as marcações. E aí a gente perguntou para eles assim, você acha que o aquecimento vai melhorar? A maioria respondeu que sim. Por quê que você acha? Falei, porque eu me sinto melhor. Aí nós construímos uma tabela de percepção subjetiva de esforço gigante, que ele passava na pista e ia cantando a PSE. 8, 12, tal. Quanto que eles estavam percebendo o esforço. Aí, resultado, tentando antecipar aqui, não teve diferença entre as situações no tempo de desempenho. Ou seja, o tempo, estatisticamente falando, foi semelhante. E o mais interessante, a percepção de esforço também não foi diferente. Então, ele acredita que o aquecimento melhora a sensação dele, mas a sensação numérica dele não foi diferente. Então, parece que o negócio é muito mental. Sim. Né? E assim, se isso... Eu sou da seguinte opinião. Se você faz aquecimento ou qualquer tarefa preparatória que não te prejudique, beleza. É rotina. Você lembra lá do Cielo? O Cielo batia nele, se batia. Nossa, beleza, mas bateu o recorde mundial, se batendo. Então, assim, não é todo mundo que vai se bater que também vai bater o recorde mundial. Exato. Mas eu não recomendaria ele a parar. Lógico, a ciência nunca vai mostrar que aquilo que ele fazia, aquele ritual, é o que melhora o desempenho. Mas para ele funcionava, beleza, tem que fazer. Agora, o olhar para a grande população geral, eu penso assim, ó, é onde a ciência tem que entrar. Olha, vamos testar dessa forma? O que você acha da gente fazer um dia diferente? Vamos fazer no treino. É seu atleta. Não faz no dia da competição. Mas faz um treino primeiro. Você está habituado a aquecer de tal jeito? Beleza. Hoje, ao invés de aquecer, nós vamos fazer tal... Aí você me conta. Numa situação de treino, o que você achou? Como é que foi seu pace? Como é que Aí você começa a implementar o conhecimento científico dentro da sua prática. Aí talvez um atleta vai se sentir melhor aquecendo, outro atleta talvez vai se sentir melhor resfriando. E assim sucessivamente. Né? E, claro, que para quem, às vezes, a pessoa escuta essa parte que eu estou falando, né? Para tarefa aeróbica contínua de longa duração. A pesquisa foi com corrida, né? 5 km. Com corrida. Né? Agora, se a gente for discutir basquete, handebol, futebol, tênis, aí eu tiro com arco, é outra discussão. A gente tem que pensar na outra discussão aí. Eu lembro acho que foi o Nadal, final de Roland Garros, que ele estava resfriando o corpo no final do jogo andando de bicicleta, né? Depois do jogo. Depois do jogo. Então, talvez fazendo uma recuperação ativa ali, né? Sim, exatamente. E até eu lembrei desse que você me falou do pessoal correr colocar a touca gelada na cabeça e depois sair correndo. Eu lembrei até que eu participei de um projeto de mestrado lá do Matheus Petrachini, não sei se você estava... Eu orientei o Matheus. Você estava orientando com ele, né? Que era sobre os diferentes tipos de resfriamento, né? Para ver se melhorava a performance. E você lembra o que a gente tinha... Então, o trabalho do Matheus, ele fez simulando o que acontece num jogo de futebol. Ele tinha ações, depois tinha uma pausa de 15 minutos, como acontece num jogo de futebol, depois mais algumas ações físicas. Eu lembro que eu saltava, eu fazia um rast test, né? Um sprint. Tinha ioiô, era ioiô. Era o ioiô. Exato. Tinha saltos, sprints e ioiô. Aí depois era o intervalo, depois repetia o bloco de exercício. O que a gente fez lá no trabalho do Matheus foi tentar repetir o que é feito hoje e recomendado pela Federação Internacional de Tênis. Cara. Você falou do Roland Garros aí, sim, mas os atletas sofrem muito no Aberto da Austrália e no Aberto dos Estados Unidos. São 2 torneios Grand Slam, que as partidas duram 5 horas, sim, e são os 2 realizados no verão. Né? E a ITF, Federação Internacional de Tênis, ela propôs um método que hoje, você colocar lá no Google, você encontra, mas os atletas eles usam uma toalha aqui no pescoço para resfriar os atletas,
E às vezes um ventiladorzinho também ali, ó. Eu até deixei, para quem tá vendo online, vai passar daqui a pouco, passa umas fotos do Djoko e do Medvedev. Eu acho que o Djoko com a toalha e o Medvedev com esse ventilador que você então, falou. Aí, só fazendo uma explicação legal também para o pessoal entender. São 2 métodos de tentar retirar o calor diferente. A toalha molhada usa o método de condução. Uhum. Então, você é um contato de 2 corpos sólidos. Então, a toalha molhada, a gente submergia essa toalha numa água fria, torcia a toalha, colocava aqui no pescoço, ela vinha até no tronco do atleta. E a gente colocava também 2 nas coxas. Uhum. Né? Então, contato de toalha. E o vento ajuda também na convecção, já é um outro mecanismo. Então, a gente umedecia a pele do atleta com a esponja e o vento ia retirando o calor. E a gente viu que fazer essas estratégias de resfriamento durante a pausa melhorou o desempenho dos atletas no segundo bloco em relação a não fazer nada. Aquela condição. E é interessante até contar aqui como é que surgiu essa história. Né? Por que surgiu essa pergunta? Olha lá, o Medvedev com o ventilador. Exatamente, olha lá, no pescoço dele. Que e a toalha. A recomendação, né, da federação. Teve um dia, Guilherme Passos é um grande amigo meu, ele é o fisiologista da seleção brasileira da CBF. Ele trabalhou antes com a seleção feminina. Teve um dia que ele mandou uma mensagem, eu estudava isso no doutorado, a gente se conheceu na UFMG, e ele mandou uma mensagem, eu estava trabalhando com a seleção feminina, ele falou assim, Cris, intervalo do jogo estava 42 graus. O que eu faço no intervalo? As meninas chegaram no vestiário morrendo. Depois elas tinham que voltar para fazer uns mais 45 minutos. O que a gente faz no intervalo? Cara, eu pensei, não tinha tanto estudo ainda, isso deve ser uns 8, 10 anos atrás. Não tinha tanto estudo quanto a isso ainda na época. Mas eu conduzi uma ideia com ele, ó, o que a gente pode tentar fazer, resfriar, tal, fazer dessa forma. E isso foi o que surgiu a ideia do trabalho do Matheus, depois, né? Porque aí a gente foi tentar produzir um conhecimento científico aquilo ali. Funciona? Beleza, então vamos controlar tudo. Vamos pegar um número de atletas, vamos fazer um experimento, vamos fazer uma análise estatística e vamos ver se realmente faz sentido isso aqui. Para aquele grupo, fez sentido. Uhum. Então, assim, o próximo passo disso é outras pessoas fazerem os testes. É o que eu sempre falo com os alunos lá que passam por mim. Você não precisa ser pesquisador, mas você precisa entender de método. Minimamente entender de método. Ter a chamazinha da ciência ali embutida no seu cérebro para que você possa conduzir essa ideia com o seu atleta. Você não precisa fazer um experimento, vai publicar numa revista, não é esse o intuito. Mas é assim, ó, como que você pode conduzir algo que a ciência ainda não te respondeu e você tem um atleta na sua mão. E você tem que resolver um problema. Você tem 2 opções. Ou você testa alguma coisa dentro do método científico, ou você senta e espera a ciência te responder. Às vezes não dá tempo. Né? Então, eu acho que o próximo passo aí seria esse. Sabe? Os treinadores lerem, isso chegar no treinador e o treinador fazer o teste. Ó, vou fazer isso aqui, ó, porque eu li um trabalho ali que fala sobre isso, ou fui numa palestra, ou escutei um podcast, e nós vamos testar aqui no grupo. Em treino. Sim. E aí depois a gente... Deu certo? Beleza, a gente faz a competição. Eu queria que você listasse, então, estratégias fáceis para... Você já falou sobre controlar a urina e usar a toalha, assim como a gente viu os tenistas. Queria saber se tem mais alguma estratégia que seja de fácil alcance para pessoas que não são da pesquisa, são pessoas comuns que praticam sua atividade no final de semana ou ao longo da semana, que elas podem ter o cuidado com o próprio corpo, tanto antes como durante o exercício e após, né? Uhum. Essas estratégias para regular a temperatura corporal e estar bem condicionada para fazer tudo. Tá, então vamos lá. No pré-exercício, antes da pessoa começar, eu acho que é o ponto mais importante. Começar bem te possibilita ir bem, ir mais longe e preocupar menos durante. Então, esse é um ponto. Então, começar bem significa estar hidratado, coloração da urina é um método,
Segunda coisa que a gente pode fazer. Mais ou menos, então isso é um cálculo médio, mas que funciona muito bem. Eu já fiz algumas centenas aí de vezes de testes. Você faz uma conta, 7 vezes o seu peso corporal. Então, por exemplo, a pessoa pesa 60, uma mulher pesa 60 quilos. 7 vezes 60, 420. 420 ml de líquido, aproximadamente 2 horas antes. Então ela faz essa conta. Não precisa ser 420 lá, mas toma 2 copos de água ali, que você sabe que 2 copos americanos tem 200 ml, 400. Beleza. Mas eu treino 5 da manhã. Vou acordar 3? Não, você pode fazer essa hidratação durante a noite, antes de você dormir, porque é esperado que ao longo do seu sono, taxa metabólica é mínima, você não vai suar muito durante o sono. Então você não vai se desidratar muito durante aquele período. Então resolve na noite, na hora que acordar, bebe mais um pouco. Se você tiver a possibilidade de tomar 2 horas antes, e nesse intervalo você urinou e ainda está amarelo, bebe mais aquele mesmo volume. Beleza, resolveu. Exercícios que duram menos de 1 hora e que são exercícios pouco densos, vamos dizer assim. Então, academia, uma aula de ginástica, uma aula de beach tênis, aula. Tá? Menos de 1 hora, 1 hora e pouquinho, a preocupação, se você fez o dever de casa anterior, a preocupação ela é mínima. Ok? Porque em 1 hora ninguém desidrata muito, em condições relativamente normais. Passou de 1 hora o exercício, principalmente os que duram mais de 90 minutos, 1 hora e meia, aí você começa a se preocupar um pouquinho mais. Mesmo tendo feito a tarefa de casa antes, ele vai te gerar uma desidratação a ponto de você ter que ter essa preocupação. Beleza, aí tem 2 caminhos. Caminho 1, siga a sua sede. Caminho 2, mantenha uma hidratação pré-definida. O que é isso, professor? Cristiano, professor, parece que eu estou dando aula, né? Mas é. O primeiro caminho da sede, ele é um caminho que a teoria é uma teoria evolutiva. Existe um mecanismo nosso, fisiológico, que se chama sede. Na hora que eu sentir sede, eu vou lá e vou beber água ad libitum. O que é isso? À vontade. Se o seu esporte te permite isso, você bebe água. Tô saciado. Beleza, continuo o meu exercício e vamos lá. A outra linha de pensamento, ela pré-define. Então, ao invés dela esperar sentir a sede, beber de forma descontrolada, vamos dizer assim, ninguém sabe exatamente o quanto que está sendo bebido, tem treinadores, nutricionistas, que já preferem assim, a cada 20 minutos você vai beber 200 ml. Então, pré-define, muitas vezes faz um teste antes com o atleta, vê o quanto que ele sua, né? Vê a adaptação, vê o quanto que ele sua, ele está perdendo tanto. Então, fraciona aquele tanto que ele perdeu ali em 2 horas, fraciona intervalos de 20 minutos e faço cálculos para poder pré-definir. Nesse caso, você desconsidera a sede. Sim. Você põe um timer, deu tanto tempo, bebeu, acabou. Então, são 2 caminhos. Para não ficar em cima do muro aqui, eu gosto muito da sede. Eu gosto muito do mecanismo fisiológico da sede. E não é só gostar por gostar. É porque eu tenho um corpo de conhecimento na literatura que confirmam que essa ideia ela é válida. Então, eu acredito nessa ideia não apenas pela crença, mas porque eu tenho um amparo científico que mostra que o mecanismo de sede ele é importante e é um importante regulador da ingestão hídrica durante o exercício. Certo. E no pós? Acabou? O que seria o interessante? Repor a perda. Aí, como é que você vai saber o quanto você perdeu? Se você tiver uma balancinha em casa, você tem uma noção de peso, de variação de peso corporal, né? Pesou, repõe aquilo ali. Aí a preocupação é a menor delas. A não ser que tem um porémzinho aí. Por isso que eu falo que sempre não é tão simples, tem uns né? Depende. Pensa o seguinte, vamos lá. A moda do beach tênis. Tem vezes que você joga 3, 4 jogos num dia. Aí a preocupação, o pós também é grande, porque você desidratou, pegou uma partida um pouco mais longa, de 1 hora e meia, no sol,
partida pesada, desidratou. Daqui a 2 horas tem outra. Então você tem que olhar isso. Aí se você tiver essa condição de pesar, saber mais ou menos o quanto que está de déficit, repor o déficit, beleza. Se não, que lembre pelo menos aquele momento de descanso, que você naquele descanso você tem que comer alguma coisa e que também tem que hidratar. Porque você se desidratou durante aquela partida anterior. Agora, se você... Desculpa. Pode. Mas se o treino ou o jogo é só daqui a 24 horas, que às vezes a pessoa... treinei hoje, o meu treino é amanhã. Aí a preocupação, por isso que eu falei que a preocupação é menor nesse caso. Porque você consegue repor isso ao longo de horas espaçadas. Você não precisa ter um cuidado de falar, não, 2 horas depois eu tenho que estar bem de novo. Aí você já pode diluir isso aí ao longo do seu dia, né? Essa seria a dúvida complementar, porque eu não lembro se você participou quando você estava na época da graduação, mas a gente tem os jogos universitários, JUBs, né? E tem, normalmente eles acontecem um dia depois do outro, um jogo, né? Todos os dias, e sempre é jogo pancada. Não existe um jogo fácil num JUBs, é muito raro, Tudo né? final de Copa do Mundo. Tudo final de Copa do Mundo, todo mundo tá se matando para querer ganhar. E eu joguei, toda a faculdade, eu joguei no time de futebol da UFO, e a gente pegava diferentes climas. A gente foi para Palmas, que pra gente parecia que tinha uma tampa em cima da gente dentro da cidade, era difícil até de respirar, e a gente foi para Curitiba, que tinha um clima mais frio, né? E mais seco. E a dúvida era essa, da hidratação pós-jogo, porque a gente sai arrebentado depois de um jogo, e se a gente teria o tempo hábil para conseguir reidratar o corpo até o próximo jogo no outro dia, ou se alguma coisa a gente deveria tomar cuidado com alguma coisa durante as próximas 24 horas. Não, no balanço hídrico, não. Isso é tranquilo. As 24 horas aí, talvez você não vai conseguir reparar completamente lesão que teve, as microlesões que aconteceram. Então, em 24 horas não dá, né? Mas o glicogênio você vai conseguir repor bem nesse período, e a água também, né? O balanço hídrico a gente repõe. Agora, o resto, 24 horas, não dá. Então, beleza. E chega numa parte aqui agora, então, que a gente é um quadro aqui do 3 de 12, que chama Drop Set, que é sempre a parte final do episódio, né? Em que eu pego, relacionados ao tema do episódio, eu pego cinco temas para que você dê sua opinião em 1, 2 palavras ou poucas palavras a respeito de cada um deles. Sempre são 5 temas, e a gente sempre faz isso no finalzinho aqui, até para dar uns cortezinhos legais também, a gente fazer um esquema no final. Tarefa difícil é pedir pro professor para falar em poucas palavras. Falar em poucas... aí é mais complicado. Eu acho que a parte mais difícil disso aqui é fácil, não. Eu falar em poucas palavras. Mas vamos lá, vai começar então agora o Drop Set com o professor Cristiano Lino. Roda a vinheta. Primeiro tema então do Drop Set aqui é jogar água gelada no corpo quente reduz a temperatura. Sim. Ajuda. Segundo tema. Evitar esfriar a cabeça por conta do choque térmico e risco de pegar uma gripe. Não há esse risco. Nenhum. Pode jogar água na cabeça, tranquilo, não tem problema, qualquer momento da prática. Pode. Então, beleza. Até onde eu conheço as evidências. Até hoje, então, está comprovado que dá. Dá. Terceiro tema. Todos devem beber 2 litros de água por dia. Não. Cada um é um, né? O princípio da individualidade. Exatamente. Você até falou antes também sobre a conta que a gente faz da hidratação de cada corpo, né? Quarto. Roupas escuras aumentam a temperatura corporal. Sim. Evitar, né? Vai pro sol, tenta colocar uma cor mais clara. Independente do tecido... Até vou deixar você falar um pouquinho mais, porque agora veio essa dúvida legal também. Independente do tecido, a roupa mais escura vai absorver, né? Vai absorver mais, né? Absorve mais. Então, o ideal, roupa mais clara. Certo. E quinto, banheira de gelo pós-treino. De forma aguda, legal. De forma crônica, há controvérsias. E é isso aí, terminamos aqui o Drop Set. Muito obrigado, professor, pela presença aqui no 3 de 12. Foi muito bom, a gente está aí
1h10 de papo, nem parece, né? O tempo voa quando a gente tá conversando aqui. Mas eu quero te agradecer demais por ter comparecido. Quero te chamar, como eu te falei, quero te chamar para a gente falar sobre outros temas também. O aquecimento mais aprofundado, a gente já sabe que vai ser sobre um desses. Então, queria novamente te agradecer. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi ótimo. Eu sempre gosto de estar em ambiente que eu consiga falar para quem não é acadêmico. Gosto demais da parte acadêmica, né? Que é o meu ambiente de trabalho. Mas algo que sempre me preocupa é fazer com que o que eu produzo, o que eu estudo, saia dos muros da universidade. E eu acho que um podcast, uma palestra, um momento desse é levar esse conhecimento para as pessoas que realmente podem usufruir desse conhecimento. Então, muito obrigado. Na hora que você precisar mais alguma vez aí, pode contar comigo. Eu que agradeço e pode ter certeza que eu vou te chamar de novo. E acho muito importante isso que você falou, porque a gente vê que tem muita informação. Hoje com a internet, as informações elas chegam muito rápido para todo mundo e nem sempre são boas informações. Então, um dos objetivos desse podcast também além de falar sobre esses assuntos de treinamento esportivo e saúde em geral de maneira um pouco mais descontraída, fazendo uma piada aqui e ali, mas trazer pessoas como você que entendem do assunto e que nos fornecem informações que a gente sabe que são comprovadas, baseadas em evidências, em práticas e que eu acho que a sociedade nossa ela precisa ouvir mais pessoas assim, ao invés de apenas ver um vídeo no YouTube ou no Instagram e achar que aquilo lá é para ela sem pensar criticamente sobre nada, né? Então... infelizmente o mundo está tomando um rumo da superficialidade, né? Então é tanta coisa, tanta informação sobre tanto tema que a pessoa se contenta muitas vezes com altamente superficial. E eu falo assim, ó, as pessoas conseguem simplificar uma coisa que não tem jeito de simplificar. Não dá para simplificar. É igual treinamento. Vamos montar um treino. Não é assim. É um monte de variáveis, de detalhes e te toma muito tempo. E a pessoa cria-se uma certa autoridade virtual e aquilo que ela fala vira verdade absoluta. Verdade absoluta. E não é assim. Cada um é cada tem objetivos diferentes, cada um tem uma dificuldade diferente. Né? É difícil. E existem vários métodos já consolidados. Não é porque uma pessoa simplesmente chega e você fala, eu criei o meu método de emagrecimento. Acontece muito disso. Demais, né? Demais. Mas isso vai ser para um próximo episódio também que a gente vai falar. Não perca que vai ter esse episódio também falando sobre esses diferentes métodos sobre treinamento aí que a gente vê na internet. Mas, de antemão, já te agradeço por essa e pelas próximas que você vai vir. Galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Valeu, brigadão.